professora Rúbia e nós vamos começar a estudar os textos jornalísticos. Mas primeiro vamos ter que entender o que é jornalismo e também o que é comunicação, que é o que o jornalismo faz. Para que ocorra a comunicação, deve haver um emissor, um receptor, uma mensagem e o meio pelo qual a mensagem é enviada. Esses são os elementos primordiais para que haja uma comunicação. O que é emissor? É quem emite a mensagem, é a pessoa que fala, é quem envia uma mensagem no WhatsApp, é um repórter na televisão, um comunicador na rádio. Esses são os emissores. O receptor é quem recebe a informação, é a pessoa que recebe um e-mail, quem lê um livro, quem lê uma matéria no jornal impresso, é a pessoa que está ouvindo no telefone. E nós já podemos começar a associar a um leitor, a um telespectador, um navegador na internet ou um ouvinte de uma rádio. E a mensagem? Seria a informação que é enviada. Se você envia uma mensagem no WhatsApp, a informação que está escrita é a mensagem. Se você envia um áudio, aquela informação é a mensagem. E o meio? É como essa mensagem é transmitida. Vocês já pararam para pensar quantos meios de comunicação existem hoje? Tem a própria fala da pessoa, cara a cara, a voz, o celular, seus vários aplicativos de comunicação, a televisão, o rádio, um livro, são todos meios de comunicação. Vamos ver alguns exemplos? Bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma pessoa ao telefone e outra também no telefone. Quem está no telefone ali no orelhão está falando assim: "Oi, aqui é a Maria". Essa pessoa é a emissora da mensagem. E quem está no outro lado do telefone é o receptor. No caso, qual é a mensagem? Oi, aqui é a Maria, certo? E qual é o meio que eles estão usando para se comunicar? O telefone. Tá, professora, mas nessa situação, quem está no orelhão vai ser sempre o emissor e quem está recebendo ali vai ser sempre o receptor? Não. Quando este do telefone começar a responder, é ele que vai ser o emissor. E a pessoa do orelhão, quando receber a informação, vai ser a receptora. Analisando esta imagem apenas, no caso, quem está no orelhão ali é uma emissora e quem está recebendo é o receptor. E aqui, que meio que eu utilizei? Utilizei o aplicativo de WhatsApp através da internet, certo? Qual é a mensagem? É esse texto aqui. Oi, Lu, hoje vou ter que levar o Luca para a robótica e depois vou levá-lo ao judô. E como estão os gatinhos? Você já deu a ração deles? Vamos pedir uma pizza hoje à noite? Beijo. Quem enviou a mensagem é o emissor. E quem recebeu, no caso ali o Luiz Amoremil, seria o receptor. Vamos analisar essa imagem agora. Aqui temos um menino e ele está assistindo à televisão. E tem alguém com o microfone falando: "Boa tarde, cientistas pesquisam vacina contra coronavírus". A mensagem é essa. Quem é o emissor? No caso, seria o repórter que está dando esta informação. Quem está recebendo? O menino que está com controle remoto. E qual é o meio? A televisão. Agora que vocês começaram a ter uma noção do que é comunicação, vamos entrar numa de suas áreas, que é o jornalismo. Hoje vamos entender um pouco sobre a função do jornalismo, principalmente num país democrático onde há liberdade de imprensa. E vamos aproveitar para ver um pouco a transformação do jornalismo, principalmente nessas últimas décadas com a internet. Essa aula também vai alertar vocês sobre um dos problemas que vem acontecendo muito nesses últimos anos, que são as informações mentirosas, as chamadas fake news. No dicionário Aurélio, a palavra jornalismo quer dizer atividade profissional da área de comunicação social que visa a elaboração de notícias para publicação em jornal, revista, rádio, televisão, etc., acompanhadas ou não de comentários. O jornalismo está baseado em transmitir uma notícia. É a notícia a sua matéria-prima.
Mas antes disso, há todo o trabalho de apurar os fatos, buscar a melhor maneira de informar do jeito claro, conciso, de buscar várias vozes para serem ouvidas sobre o fato. O fotojornalista Marcos Porto relata um pouco sobre a função do jornalismo e como é a carreira desse profissional. O jornalismo é uma profissão bastante interessante, ela é bastante agradável. O jornalismo é exercido pelo jornalista, que vai ao meio da sociedade buscar as principais informações do dia para passar para o seu leitor. Depois de coletado, investigado todas essas informações, ele pode divulgá-las em mídias, tais como rádio, televisão, mídia impressa e até na internet hoje em dia. O jornalismo tem vários segmentos. Existem jornalistas especializados em áreas de esporte, de política, de economia e assim por diante, de cultura, como também existe o jornalista que abrange tudo, que é o jornalista geral, aquele que está pronto para trabalhar em qualquer área do jornalismo, independe de qual seja o assunto. Ser jornalista significa estar dentro do contexto social, estar a par de quase tudo que está acontecendo dentro da sua cidade. É uma profissão, como eu já disse, bastante interessante, vale a pena, é uma profissão perigosa, porque você se expõe muito, precisa saber, e para saber você tem que buscar através das pessoas aquilo que às vezes elas não querem te dizer, mas ao final das contas você vê que compensa, porque você acaba de expor à sociedade um fato verídico, e a veracidade daquilo que você está levando ao público é extremamente importante, né? Nos tempos atuais, por exemplo, o jornalista não pode parar de forma alguma, ele tem que estar atuando, e para isso ele busca, no meio de tantas informações, coletar aquilo que realmente é importante e levar para o seu leitor, a fim de que ele possa beneficiar o seu leitor e que ele possa se sentir seguro. Algumas profissionais da área esclarecem um pouco mais sobre a função do jornalismo. O jornalismo é uma atividade profissional que tem o objetivo principal de informar as pessoas sobre o que está acontecendo. Então, num primeiro momento, ele obtém as informações para que as pessoas, munidas dessas informações, possam tomar as devidas ações ou tomar atitudes em seu benefício. Então, o jornalista, ele busca informações sobre o que está acontecendo na realidade, né? Transforma isso em informações que podem ser notícias, reportagens, e as pessoas que vão ler essas matérias, elas possam, a partir dessas informações, tomar decisões. Vamos pegar o exemplo do coronavírus. Se a gente não tivesse divulgado, né, eu estou falando como jornalista, se a gente não tivesse divulgado informações sobre como se cuidar, como esse vírus se propaga, onde é que as pessoas podem conseguir atendimento, horário de atendimento, essa ajuda emergencial do governo para as pessoas que estão precisando, né, de dinheiro em função do isolamento social, se elas não soubessem disso, elas não saberiam como se cuidar. E é nesse sentido que vem o jornalismo, no sentido de auxiliar que a pessoa, munida dessas informações, possa tomar as suas devidas precauções, enfim, tomar as atitudes. Então, o jornalismo é uma atividade profissional cujo fim maior é informar as pessoas e interpretar a realidade que nos cerca. A principal função do jornalismo e da reportagem é levar informação para as pessoas. Isso é o mais simples. E como, né? Que tipo de informação? Por exemplo, esses dias teve uma reunião em Brasília, como todo mundo sabe, para decidir a respeito do auxílio emergencial para as pessoas que estão sem trabalhar nesse momento. As pessoas que precisam desse auxílio emergencial, elas não têm como todas elas estarem lá naquela reunião, naquele momento, para ter acesso à informação do que está sendo decidido. Então, o jornalista, ele tem esse papel de levar a informação do lugar onde aquilo está acontecendo, do lugar onde está sendo decidido, né, para a pessoa que está longe dali ou que não está podendo estar ali, mas precisa daquela informação. Então, o jornalista, ele faz essa ponte entre esses dois lados, né?
Agora, se a gente for pensar a importância que tem ter uma informação confiável, a gente vê que isso é um pouco mais amplo, né? Porque agora você tem um exemplo relacionado à questão financeira, que também é muito importante. Mas a gente tem informações, por exemplo, que garantem às pessoas acesso a direitos que às vezes elas nem sabem que têm. Tem informações que ajudam as pessoas a terem mais saúde, a viverem melhor, ajudam as pessoas a viverem com mais educação, com mais organização. Então, eu vejo também que o jornalismo ele tem esse papel porque a informação tem esse papel, né? A pessoa que se informa com conteúdos confiáveis, ela consegue usar aquela informação para viver melhor. Então, eu penso que esse é um objetivo também do jornalismo muito importante, contribuir com uma sociedade mais justa, mais organizada e com uma vida mais saudável para as pessoas. Para haver um jornalismo sério, deve haver a liberdade de imprensa, tão prezada numa democracia onde deve haver a liberdade de expressão. Os jornalistas Isaías Venera e Carlota de Oliveira falam sobre a função do jornalismo num país democrático, onde deveria haver a imparcialidade, que é quando o profissional não toma partido de um lado, levando em conta seu julgamento ou outras possibilidades. A função do jornalismo na democracia é a transformação dos acontecimentos de relevância social numa narrativa, uma narrativa então que vai primar em mostrar as evidências do fato. O que acontece tem ali os seus vestígios e o jornalista tem essa expertise, essa habilidade de transformar então um acontecimento bruto numa narrativa, e essa narrativa vai compor uma das dimensões da verdade da nossa realidade. Então, a verdade no jornalismo, ela é resultado da organização e da construção narrativa de evidências, ou seja, o discurso está ancorado no acontecimento. E nesse sentido também o jornalismo ele passa a ser fundamental da democracia, no sentido que ele é a expressão de um Estado, ou deveria ser a expressão de um Estado democrático, em que o Estado precisa olhar para toda a sociedade e tentar então conduzir a nação de uma maneira mais inclusiva possível. Quando o jornalismo ele cumpre essa função, ele pode ser visto como uma espécie de quarto poder, mas nesse sentido o quarto poder tem que ser a expressão dos interesses da maioria e não a expressão de interesses econômicos, políticos e assim por diante. O jornalismo de qualidade deve ser o mais imparcial possível, ouvir todos os envolvidos naquela questão e divulgar a informação para que o cidadão que tem acesso a essa informação, ele possa formar uma opinião sobre aquela notícia. Quanto mais livre o jornalismo de um país, eu acredito que a democracia também é mais forte. Nas últimas décadas, a internet chegou fazendo a revolução nas comunicações. Quase ninguém mais consegue viver sem ela. Alguns profissionais de comunicação comentam um pouco sobre as mudanças que aconteceram nesses últimos momentos, falando seus pontos positivos, mas também negativos. E o narrar uma história com toda a sua responsabilidade deveria ser o seu princípio. Convergência de todas as plataformas, convergência dos meios de comunicação, praticamente tudo num lugar só, a internet, as redes sociais. Este não é o futuro, este já é o presente. Você tem que dominar tudo isso ao mesmo tempo. Dominar todas as linguagens para poder ser um profissional multimídia. Mas, basicamente, narrar, contar histórias. É isso. Ser um repórter. Não um repórter apenas de poltrona. A internet impactou há cerca de 20 anos, um pouco mais, a produção e a veiculação da notícia. Porém, de uma maneira que nós não imaginávamos, de uma maneira
que a rapidez da informação alterou todo o fazer jornalístico, toda a produção de matérias e também aí de imagens acabou sendo alterada na hora de oferecer essa reportagem para o seu público. O que pode-se dizer? As redações mudaram, os jornais impressos perderam força, porque a instantaneidade da informação acabou se impondo. Você tem que checar muito mais rápido, você tem que fazer todo o processo de apuração e redação para oferecer ao público nos portais da internet e não mais nos jornais impressos. Isso tem fatores positivos e negativos. O positivo é a própria instantaneidade que nós já falamos, né? A notícia acaba sendo muito mais rápida. Ela chega até o ouvinte, o telespectador, o internauta, quase que no mesmo momento em que ela acontece. Isto gera aí o fator negativo. Muitas vezes a apuração tão corriqueira, tão rápida, ela causa danos ao conteúdo da informação. E vem aí as redes sociais replicando isso de maneira muito rápida. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas se informam apenas lendo a manchete, apenas lendo a chamada, não entrando, não clicando na matéria para ver se ela é bem ou mal produzida, se ela é bem ou mal escrita, se ela é bem ou mal apurada. E com isso, facilita-se então a produção das fake news. A respeito das novas tecnologias, elas vêm surgindo com mais intensidade, do jeito que nós conhecemos, a partir do final do século XX e no início do século XXI. Essa transição e essa incorporação desses novos meios tecnológicos na sociedade vem trazendo impactos em várias áreas da vida humana e também vem promovendo transformações em algumas profissões. Uma dessas profissões impactadas pelas novas tecnologias é o jornalismo. Pois bem, o jornalismo é uma profissão de natureza investigativa e extremamente dinâmica, na qual os profissionais envolvidos buscam as informações e para isso exercem entrevistas, pesquisas, apuração de dados e vários outros procedimentos. Tais procedimentos são facilitados pelos meios tecnológicos, mas a natureza dinâmica investigativa do jornalismo ela não se modifica na sua essência. O que ocorre é uma outra relação com o tempo, porque os processos eles são muito mais acelerados e agilizados, a simultaneidade em vários casos, principalmente nas situações de transmissão de eventos e de coberturas, e isso traz toda uma outra dinâmica para o exercício do jornalismo. Você trabalha com prazos mais curtos, você tem também, por questões econômicas e relativas ao capitalismo, você tem enxugamento de estruturas profissionais e de redação, e isso modifica também o mercado para esses profissionais. E um outro ponto importante é a utilização dessas tecnologias de informação por pessoas que não estão habilitadas e não são qualificadas para tal exercício. Isso pode trazer alguns problemas, porque pessoas que não recebem uma formação técnica, elas provavelmente não terão uma qualidade técnica e um preparo ético para lidar com algumas situações peculiares da profissão, né? E isso pode resultar em alguns problemas, e o mais grave que nós conhecemos é a disseminação de fake news na nossa sociedade. Quando se pergunta sobre o futuro da área do jornalismo, o comunicador Mário Mota fala que já o estamos vivendo. Qual o futuro do jornalismo? Nós já estamos vivendo há um bom tempo. Com o advento das redes sociais e da internet, o acesso à informação tornou-se muito mais rápido, muito mais ágil. A possibilidade de influenciar na narrativa jornalística também. Hoje, quem só recebia notícia também está veiculando notícia. O que temos que fazer é continuar separando o joio do trigo. E, naturalmente, publicando o que de mais crível puder ser diante de um fato jornalístico. Fala-se muito em liberdade de expressão, mas temos que ter consciência que quando eu estou falando, eu devo ser responsável por aquilo que falo.
O que eu estou dizendo é certo, é correto? Ou é apenas um julgamento? É o que eu ouvi falar, sem mesmo antes conferir se estava correta ou não essa informação. Por exemplo, faz de conta que você ouviu a sua tia dizer que a sua prima está usando drogas. Qual é a sua atitude? Você vai chegar e já ir falando para o seu primo? Você vai postar na internet para um outro parente? O que você vai fazer? O que é certo fazer? Ou você vai chegar, vai conversar com a sua prima, vai ver se está certo. E se ela realmente estiver usando drogas? É certo levar essa informação adiante? O que é ético na área de comunicação? Agora, sobre essas diversas informações que nós recebemos na internet, você sabia que muitas delas não são verdadeiras? O jornalista Gilvan Souza Neto fala um pouco sobre este fenômeno. São as matérias direcionadas, manipuladas ou totalmente falsas, que também têm uma velocidade de propagação muito grande. É preciso ler e ler muito, checar, apurar, conferir os sites para saber se você está lendo uma matéria real ou uma fake news. Esse é o alerta que a gente deixa. O jornalista Sandro Silva detalha como analisar uma notícia para saber se ela é falsa ou verdadeira. Elas estão aí e sempre existiram. Fake news não é novidade. Notícias falsas no mundo não é novidade. Isso que um grupo maldoso tem feito no Brasil e em vários outros países, como nos Estados Unidos, onde é muito forte, por exemplo, é algo muito antigo. A diferença é que agora ficou mais fácil distribuir as fake news. Por conta do WhatsApp, por conta do e-mail, por conta do Twitter, por conta do Facebook. Ou seja, essas tecnologias da informação que a deixam mais rápido, ficou mais fácil disseminá-las. Mas é fácil descobrir se uma notícia é falsa, é fake news ou não. Basta primeiro, uma pequena pesquisa no Google. Se essa informação que você está checando está em grandes portais, em grandes jornais de veiculação regional ou nacional ou internacional, então você pode ficar tranquilo. Então o fato realmente existiu. Se não constam desses grupos, desses veículos de comunicação, essa notícia que você está procurando, ou então ela foi encontrada num site suspeito, aquele que ninguém conhece e tal, aí você deve desconfiar. E é nesse momento que entra um importante instrumento, que são as chamadas agências de checagem de fato. Aqui no Brasil nós temos várias e elas são muito legais, são muito sérias. A Truco, a Lupo e os próprios grandes jornais, como o Estadão, por exemplo, mantêm suas agências de checagem de fato. Você envia lá a pergunta para a agência e diz, olha, tal notícia aqui publicada é fato, é verídica, e um grupo de profissionais, de jornalistas treinados para isso, vai checar as informações em fontes oficiais, em fontes sérias, e aí chegar à conclusão se essa notícia é verdadeira, é falsa, ou se ela é meio verdade, meio mentira. Então hoje checar fake news fica muito fácil. O que você não deve fazer, e não deve fazer mesmo, é receber uma mensagem no Zap com qualquer informação e acabar repassando, compartilhando, sem checar se essa notícia é verdadeira ou falsa. Se você faz isso, você corre um grande risco de estar pagando mico por aí. Essas informações mentirosas podem gerar sérios problemas pessoais. No caso de uma calúnia, pode acabar com a vida de alguém. E também pode afetar uma sociedade inteira. Alguém já ouviu falar sobre a campanha contra a vacina? Doenças que já nem existiam mais voltaram a matar pessoas, inclusive no nosso país por isso. Uma informação que deveria orientar as pessoas acaba matando até crianças, pois há pais que até deixaram de levar seus filhos para vacinarem-se em algumas campanhas de vacina devido a alguma informação que leram. Durante essa pandemia do coronavírus, quantas informações erradas foram propagadas, fazendo com que tantas pessoas corram o risco de morrer por alguma irresponsabilidade que leram
ou até mesmo que tomem algo que foi dito que curava sem comprovação científica. Famílias chegaram a abrir caixões de familiares por causa de mentiras criadas. Sempre desconfie do que estiver lendo. Pense bem, você é responsável pelo que compartilha. Espero que com a aula de hoje vocês comecem a entender o que é jornalismo, o que é comunicação, que vocês comecem a perceber as transformações que as notícias têm tido nessas últimas décadas com a internet e que vocês, antes de compartilharem uma informação, analisem bem para ver se aquela notícia é verdadeira ou não. Muito obrigada a todos que acompanharam a aula e muito obrigada a todos que enviaram seus vídeos para que essa aula ficasse muito mais rica. Até a próxima!